Olá, está começando o Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo Pedro McDowell. Ele é CEO e cofundador da KeyTech, uma fintech de Banking as a Service que se tornou unicórnio em 2024 após ultrapassar o valor de mercado de $1 bilhão. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo espaço e estou animado de estar aqui hoje com vocês. Que bom, a gente que fica feliz em te receber. Pedro, o primeiro perrengue de vocês foi regulatório, né? E poderia ter custado um pouco mais caro para a empresa logo no início. O que aconteceu? A gente foi a primeira SCD a ser homologada pelo Banco Central, usando a estrutura de Bank as a Service. E quando a gente começou a operar, a gente passou de 18 até meio de 19, construindo a arquitetura tecnológica, porque é uma arquitetura proprietária. Tá. Quando a gente começou a operar, por uma surpresa, com questões regulatórias, nesse caso, que é uma questão tributária, a gente viu que o nosso código dentro da Receita, ele não estava com instituição financeira. Então, toda vez que a gente prestava um serviço que oferecia uma transferência, uma TED, por exemplo, ou abertura de uma conta, e tinha algum custo, é como se a gente tivesse que emitir uma nota fiscal para cada TED que alguém estivesse fazendo, para cada transferência. Eu falei, é impossível, né? Não é o core, né? A gente não é o serviço é a gestão financeira como um todo, não é cada uma dessas operações, cada transação você não pode emitir uma nota fiscal. E daí foi um perrengue mesmo. A gente entendeu que a Receita, né, ou o Ministério da Fazenda do município de São Paulo, no caso, ele não tinha ainda a percepção que tinha sido criada uma nova instituição financeira. Tá. Então nós fomos lá conversar com eles, explicando, olha, a gente é uma instituição financeira, tá aqui, eu tenho a licença do Banco Central, foi publicado no Diário Oficial, e vocês estão me obrigando a emitir nota, né? E não é assim que funciona a instituição financeira. A instituição financeira se vai arrecadando e vai tendo tua receita, e chega no final do mês, você passa a régua e paga sobre a receita, não sobre cada movimentação. E a gente foi super bem recebido, que é até um negócio que a gente estava super preocupado, porque envolve governo, né, ou seja, ente público, e daí a gente falou, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer? Será que os caras vão entender? Será que vai levar um ano? Podia parar a operação no final do dia, total, porque não tem como. Imagina você faz uma TED de R$10, eu vou lá e te cobro R$1 pela TED, e você emite nota contra você de 2 centavos. Não faz sentido nenhum. Não tem condição, sim. E então a gente estava bem apreensivo, falando, se esse negócio não der certo, ferrou. A gente vai ter que parar e convencer os caras de algo que pra gente era óbvio. Mas deu certo, a gente chegou, conversamos, explicamos, mostramos, né, todos os documentos. A gente foi via uma associação, que acho que é uma dica também, toda vez que vai trabalhar com um órgão regulador ou um ente público do governo, sempre bom você ir com alguma associação. Então a gente tinha uma associação lá que estava começando, que é a ABCD, Associação Brasileira de Crédito Digital, que estavam as grandes fintechs, então, sei lá, tinham 8. E daí a gente juntos, porque isso servia pra gente como SCD, mas como servia para qualquer um que estava montando uma SCD. Né? Então a gente foi junto, mas eu fui lá, conversamos lá com o secretário da Fazenda, e ele entendeu e, por incrível que pareça, em 15 dias ele conseguiu movimentar as coisas lá dentro, divulgar no Diário Oficial, dizendo que era sim uma instituição financeira e devia ser encaixada, né, enquadrada dentro da tributação de uma instituição financeira, né, para aqueles tipos de movimento. Então a gente se salvou, mas foi um perrengue que a gente não esperava, mas acabou dando certo. Foi algumas noites sem dormir, normal, o negócio está começando, né? Você quer começar a faturar, etc. Mas faz parte de empreender. Empreender é matar um leão por dia. E a gente percebe que é uma questão, né, para as startups que estão começando, principalmente no setor financeiro, esses movimentos de, nossa, preciso ir atrás de tal licença, preciso entender como funciona tal coisa no governo. Então poderia ter acontecido com qualquer outra startup, como aconteceu com vocês. E depois desse problema resolvido, como que funciona exatamente a empresa hoje? Que dor que vocês resolvem, como a gente estava conversando um pouquinho antes, que dor vocês resolvem hoje no mercado e o que mudou desde lá? Acho que a empresa hoje é uma empresa muito maior, né? A gente é uma empresa de 10 pessoas quando começou, hoje é uma empresa de 450 pessoas. A gente é um Bank as a Service, então basicamente o que a gente faz, a gente construiu uma arquitetura, uma infraestrutura bancária
que com essa escritura bancária, um cliente não financeiro, né, uma empresa ou uma outra fintech, ela pode usar dessa infraestrutura para construir um produto financeiro. Certo. Né? Dei um exemplo bem fácil, por exemplo, uma empresa de táxi, né, a 99, ela é um cliente nosso. Quando você vai depositar um recurso para você poder usar pelas corridas, ela é uma empresa de logística. Mas ela abre uma conta, você consegue tomar um crédito, você consegue fazer uma transferência. Como ela não é uma instituição financeira, ela usa o nosso back-office, vamos falar assim. Sim, Né? claro. Ela usa a gente como um back-end para poder estar processando tudo que envolve operações financeiras, uma vez que ela não é banco. Então, a gente sempre coloca que, em vez da empresa ou da fintech precisar entrar com uma licença, é mais fácil ela alugar uma licença, né? Ou ela contratar um serviço, como acontece numa AWS, né? Por exemplo. Então, hoje em dia você não precisa mais comprar um computador, você consegue entrar via nuvem, você consegue ter um storage, né? Você consegue ter armazenamento, você consegue ter processamento, você não precisa mais ir comprar. E tudo que você usa, e assim como é a QI, a AWS também você paga. Então, Certo. você só paga aquilo que você usa. Se você não usa, você não precisa pagar. E quais são os desafios de oferecer esse tipo de serviço? Porque, como você falou, são empresas tradicionais que estão entrando nesse mundo de banco, né, de fintech. E o que elas precisam, o que elas demandam ali naquele começo? Como que você sente que, obviamente, anteriormente era mais difícil, né? Hoje você já tem o nome consagrado, mas o que você sente que é desafiador nesse contato com esse cliente? Eu acho que, na verdade, o cliente que é não financeiro, ele tem uma percepção correta, porque ele tem, por exemplo, uma capilaridade grande. Então, qualquer varejista, ou nós temos um do outro cliente, uma empresa de telecom nossa, então ela tem lá 50 mil usuários, Tá. 50 milhões de usuários, e esses usuários, além de consumir telefonia, eles poderiam estar consumindo outras coisas. Ele já tem o cliente. Né? Então, a gente fala, o custo de aquisição de cliente dele é zero, e hoje ele consegue fornecer via um app, que é o White Label, que tem a carinha certinha lá dessa empresa de telefonia. Ele consegue oferecer uma abertura de uma conta, todo tipo de pagamento, todo tipo de transferência. Ele consegue, a própria companhia vai oferecer crédito. E talvez eu tenha telefone celular, sei lá, desde os meus 15 anos, e a companhia telefônica tem mais histórico meu do que quando eu abri uma conta no banco, quando eu tinha 18. Sim. Ela já sabia onde eu morava, já sabia se era um cartão, se era um telefone pré-pago ou pós-pago, qual que era, se eu pagava todo mês em dia ou se eu não pagava. Então, o banco do futuro, no final, não necessariamente são os incumbentes que a gente está acostumado, mas eu acredito que são grandes ecossistemas. Então, você tem que chegar num grande ecossistema e mostrar, muitas vezes, que tem uma oportunidade, que o cliente já está ali, que em vez dele levar só a telefonia telefônica, ele pode levar um produto financeiro. E o desafio é você conseguir explicar isso para uma empresa tradicional, como você falou. E para desenvolver toda essa infraestrutura que vocês fizeram em casa, vocês precisaram de dinheiro, né? Fizeram algumas captações no mercado, relevantes a tanto que vocês viraram um unicórnio em 2024. Como foi captar? Qual foi a dificuldade desde o início? O que você tem de dica para quem está querendo captar nesse momento? Cara, eu acho que a gente, quando começou a companhia, a gente tinha a gente sempre teve fundamento econômico, né? Tá. Então, no fundamento que a gente tinha, a companhia precisava funcionar, ela precisava gerar resultado, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou, vamos montar algo que inicialmente eu não preciso de captação para funcionar. Tá. Vamos ser bootstrap. Então, a gente fez o aporte de 3 milhões de reais, para ter parte disso foi para licença, 2 milhões de reais foi para licença, 1 milhão de reais foi para a gente poder operar a empresa, capital de giro. E a gente sabia que a gente já tinha alguns clientes que já tinham a dor, né? Então, toda empresa não financeira ou fundos de investimento que não são uma instituição financeira, um banco, eles não podem conceder um empréstimo. Tá. Eles precisam de um banco. No Brasil, para você fazer um empréstimo, um financiamento, você precisa ser uma instituição financeira. Então, a gente já sabia que tinha uma gama grande de clientes no mercado de crédito. Eu vim desse mercado, antes tinha uma gestora de crédito, e lá eu tinha essa dor clara. Toda vez que eu ia contratar um banco, para abrir uma conta escro, para emitir um boleto, uma operação de cobrança, ou mesmo para dar um crédito, quer emitir uma cédula de crédito bancário, que é uma CCB, o banco não nasceu para isso. O banco nasceu para fazer crédito e tesouraria. Como é que você vai convencer um banco a emprestar a infraestrutura dele para um terceiro concorrer com ele? Então é uma coisa que não casava. Sim. Né? Então eu falei, cara, tem um espaço aqui, vamos montar uma instituição financeira só para prestar serviço.
Essa vai ser a nossa cabeça, com as licenças corretas. Uma vez isso funcionando, a gente já tem os clientes, então a gente vamos começar gerando algum tipo de receita. Então a gente passou lá que seja 12 meses construindo a arquitetura proprietária, Tá. e daí em 19 a gente começou a fazer a operação funcionar. Em 20 a gente já estava gerando resultado. Em 21 a gente gerou, sei lá, 25 milhões de EBITDA, entrou o GIC, a gente fez um processo, todo mundo que conversa comigo de captação, sempre me pergunta, cara, qual que é o segredo da história? Acho que a primeira coisa, assim, a gente sabia a dor que a gente queria resolver, dois, a companhia entregava resultado e crescia muito, né? Em vezes, vamos falar assim, principalmente no início. Ela ficou 5 vezes maior, depois ficou 7 vezes maior, então ela foi crescendo muito rápido com o resultado. É muito tech, então eu tinha escalabilidade, então nosso produto gera escala. É disruptivo, porque ele gera democratização de crédito, porque não é só o banco que agora vai te oferecer um produto financeiro, você tem todo mundo podendo ofertar um produto financeiro. Então o investidor viu que aquela história funcionava, viu que a gente tinha uma tecnologia que não precisava de pessoas para fazer nenhum tipo de liquidação financeira, entendeu que com aquele recurso a gente poderia estar comprando, adquirindo outras empresas e crescendo. Então a gente fez uma rodada lá com o GIC em 2021 de 270 milhões de reais. Parte disso foi para o caixa da empresa, parte a gente fez de secundária. Logo depois a gente comprou uma das linhas de negócio nossa que tem a ver com antifraude, motor de crédito, motor de árvore de decisão, live, que é todo esse processo de onboarding como um todo. Tá. E daí foi se estendendo, a empresa continuou crescendo, a gente entendeu que dava para fazer mais uma rodada, que foi a última rodada que a gente fez. A gente fez uma parcial no meio com a Acros, que era um fundo americano. Quando ele chegou na gente, como o JC tinha acabado de fazer a rodada, a gente estava muito seguro. Então eu falei, olha, se você quiser entrar, é mais ou menos nessas condições, então acabou não sendo um processo tão árduo. Porque o processo de captação, por si, ele é muito chato. Os VCs, normalmente, não gostam que você tenha um assessor. Tá. Eu sempre falo, contrário do que eles gostariam que eu falasse, que eu acho muito bom ter um assessor. Porque o VC, normalmente, ele quer comprar muito o sócio e a ideia de um negócio. Quando você tem um assessor, você tem um cara que vai, de forma fria, sem ter todo o sentimento de uma transação de M&A, poder te defender. E você não vai se desgastar. Sim. Como é que eu vou já começar uma relação de negociação com um futuro sócio meu? A chance que tem de a gente se desgastar é enorme. Sim, né? com certeza. Então, uma dica eu acho que é legal ter assessor, obviamente que precisa ter algum tamanho, quando você é muito, muito pequenininho, não funciona. Nessa época a gente já faturava lá 40 milhões de reais, então a gente já tinha um tamanho. Aham. Porque ele vai te ajudar a você continuar focado na empresa e não... Porque é muito árduo, o sócio ele gasta muita energia nesse processo de captação. Né? Ele tem que falar com vários investidores, ele tem que montar um book da empresa, ele tem que fazer milhares de reuniões para poder explicar. Então a gente contratou, lá atrás, a gente primeiro contratou a 20 Partners, que ajudou a gente, que é uma boutique de M&A, Sim. e na segunda parte a gente contratou o JP Morgan, que também ajudou a gente a fazer esse processo. Entrou a DA, que é a General Atlantic, com a operação de 1.2 bilhão, daí a gente fez uma captação maior. Com essa captação a gente comprou uma empresa de custódia e administração, que é a Singular. Tivemos o feito lá de ser avaliado acima de $1 bilhão, então a gente entra dentro do radar lá dos unicórnios. Eu acho que a dica, cara, tem que ter foco, acho que o resultado é importante, mudou muito o mundo, talvez de 20, 21 para Sim. cá, né? Então antes você olhava só crescimento e receita, hoje em dia você tem que ver resultado, ou você tem que conseguir pivotar para resultado. Então a dica, acho que, cara, hoje em dia tem que ter resultado, a dor tem que estar muito clara e o processo de captação ele tem que ser organizado. Muitas vezes, se você tentar fazer ele sozinho, você vai se desgastar e acaba gerando até algum tipo de atrito com um futuro sócio. Pelo que você tem percebido de mercado ao longo desses últimos anos, você acha que 2025 vai ser um ano propício para as startups que querem captar? Ainda estamos naquele momento um pouco de seca dos VCs, que ano passado só vocês conseguiram Sim. essa nomenclatura, né, tão importante. Você acha que é um momento importante agora que dá para perseguir esse dinheiro aí? Ou Cara, dá eu acho que assim, é um momento mais difícil por quê? Porque a gente teve uma expansão monetária, a
que significa isso? Significa que, de alguma forma, o governo, para movimentar a economia, ou ele imprimiu moeda, ou ele teve uma expansão do crédito, né, uma facilidade para tomar crédito. E essa liquidez, no final do dia, ela tem que ter uma contraparte que é alguém produzindo. Então, a nossa expansão monetária foi muito maior do que a nossa capacidade de entrega de produção. Né? A gente não está produzindo na mesma velocidade. Daí isso gera inflação. E daí, tendo inflação, um dos veículos que você tem para poder ajustar a inflação é os juros. Então, a gente sai de um juros mais baixo, lá, um juros de 9%, para um juros futuro de 15%. Então, isso atrapalha muito. Por que atrapalha? Porque o investidor, provavelmente, para ele fazer um cálculo de como ele vai pagar a tua companhia, ele tem o que a gente chama de risk-free, ele já tem um retorno mínimo, que se ele pegar e investir num título do governo, ele vai ter hoje, sei lá, entre 12% e um futuro de 15%, mais um spread. Então, quando ele faz a conta de quanto ele tem que ter de retorno, Sim. ele vai falar, olha, eu preciso ter um retorno de 30%, 40%. Quando ele projeta isso para 5 anos e traz a valor presente, o desconto é muito grande. Então, essa é uma fórmula bem matemática que é usada, então acho que fica mais difícil, quanto mais altos os juros, o custo de oportunidade para o investidor fica maior, porque ele tem uma oportunidade de investir num título pagando 15% ao ano, até quanto ele vai ter que apostar numa startup, num cara que tem um risco, né, que está começando, para poder ganhar, quanto ele precisa ganhar, né? Se ele já tem 15 dado ou 17 dado, quanto ele precisa ganhar a mais para entrar num negócio que tem risco, obviamente. Então, acho que a gente tem um ano com um vento assim de frente, né? De pro, então acho que é mais difícil captar. E os investidores também, exatamente com esse movimento, ele acaba olhando o custo de oportunidade, né? Então, essa falta de equilíbrio econômico que a gente está tendo fez com que os gringos, a gente sempre está conversando com o investidor. A gente sempre brinca que você está captando? Eu sempre estou captando como não estou captando. Tá. Mas a gente tem lá 60 investidores que a gente sempre fala, vai apresentando um pouco como é que está indo a companhia e vai trazendo essa sensibilidade. Então, hoje a sensibilidade é que eles estão com mau humor para o Brasil. Tá. E tem um econômico que explica o motivo, né? Então, o custo de oportunidade ficou muito alto. Então, para ele investir, eu acho que ele vai ser muito mais... Acho que tem algum espaço, mas ele vai ser muito mais cuidadoso comparado com antes. Certo. Os tickets vão ser menores, então a gente está olhando uma captação de 300 milhões de dólares. Muito mais difícil hoje fazer uma captação desse tamanho. E tem uma coisa que a gente esquece. O dólar saiu lá de 5 para 6. Estamos falando de quase 25%. Sim. O investidor que entrou lá comigo no começo do ano, ele está 25% mais pobre. Então, para ele explicar para o comitê dele, lá fora, um investidor gringo, né, principalmente. Sim, claro. Ele vai falar, cara, eu tô... o país cresceu 3, mas 25 para trás, então assim, não adiantou nada. Então eu tô menos 21 para trás. Então a gente em dólar, esses dias eu estava pensando, em dólar a gente ficou um quarto mais pobre que o resto do mundo, né? Então, de fato, a gente vive um ano de 2025 difícil de captar. Acho que só vai vir para a captação quem precisa para poder rodar a operação. Certo. Por isso que eu falei que é sempre importante o empresário não só depender, o empreendedor, o cara da fintech, da captação para funcionar o business. Porque agora que você passa por um vale desse, fica mais difícil. Você comentou um pouco que nessa última captação que vocês fizeram, essa última rodada, vocês adquiriram uma empresa. Vocês têm essa perspectiva de crescendo, desenvolvendo o negócio, começar a procurar no mercado outras empresas que complementem a teoria e toda a ideia que vocês têm de mercado, de empresa? Qual que é a perspectiva daqui para frente? Eu acho que é boa. Eu acho que, apesar de ser um ano mais difícil, vamos colocar assim, eu acho que é onde tem as oportunidades, né? Então, na ponta compradora de uma estratégia, tendo uma estratégia de M&A, né, que você tem um crescimento orgânico, né, ou você tem um crescimento estratégico. O crescimento estratégico você via M&A. Então, a gente comprou uma companhia grande, né, que foi a Singular, a companhia que hoje tem 130 bi em custódia de administração de fundo, 1.000 fundos, então é um ecossistema grande. A gente éramos em 150, agora estamos em 450, então veio 300 pessoas, então tem um desafio. A gente tem, sim, como estratégia, continuar consolidando esse mercado, porque tem outros players que são muito parecidos com o player que a gente comprou, com a Singular, que também tem um tamanho legal, mas que ainda em tecnologia, eles estão com uma tecnologia antiga. Né? Então, a gente consegue estar olhando esses players como uma oportunidade. Fala, olha, se
como o mercado tá, para quem está comprando, tá bom, entre aspas, e para quem está vendendo, tá difícil, então você consegue um bom preço. Então acho que tem uma outra oportunidade que a gente não olha nesses vales, que é, olha, pô, agora você pode comprar coisas que são baratas, né? Então acho que quando tem crise, que você pode talvez achar nichos, a crise faz você pensar um pouco fora da caixa, procurar outros caminhos. Então acho que é onde muita gente consegue brilhar, sabe? Então apesar dessa dificuldade que a gente tem econômica, macroeconômica, do outro lado você tem também caminhos para buscar oportunidade, e seja elas via uma estratégia de M&A, como é no nosso caso, Aham. seja uma hora de se reinventar ou construir um produto novo, aproveitando esse vale, né? Onde tem, sim, obviamente, sempre alguma oportunidade. O Brasil tem isso como natureza. Vocês, então, estão de olho no mercado para as oportunidades que estão surgindo por aí nesse momento. A gente continua conversando com bastante gente, Legal. né? A gente tem 4 unidades de negócio, que é essa parte de conhecer o cliente, as a service. A gente tem a parte de bank as a service, lending, que é a parte de crédito, e custódia e administração. Então, faz sentido para a gente entregar um produto com relação à experiência boa para o cliente. Tá. Então, um cliente que vai, por exemplo, é muito ruim para o cliente, vou dar um exemplo, ele abre conta comigo. Com você, ele vai lá e emite uma cédula de crédito bancário. Com outra empresa, ele vai lá e vai montar uma conta de cobrança. Então, ele vai montando o banco dele com vários fornecedores, vamos chamar assim. Pulverizando, sim. Quando ele tem um problema, um joga para o outro. Ele tem que falar com 10 caras. Ele não consegue saber onde está o problema. E daí o cliente final acaba sofrendo. Sim. Então, o call da QI é vamos ser one stop shop. Vamos fazer com que tudo aconteça dentro do mesmo lugar e que o cliente, quando ele ligue, a gente consiga explicar o que está acontecendo e onde está o erro, né? A gente consiga devolver para ele alguma mensagem dizendo, olha, a gente teve um erro porque o CNPJ que foi digitado está errado, Tá. né? E não deixa o cliente final com uma experiência ruim. No final do dia, hoje dentro da estrutura da QI, a gente, com relação à quantidade de títulos de crédito, a gente faz mais ou menos ali uns 4 milhões de títulos por mês em quantidade e 3 bi e meio. Significa que esses não financeiras, né, vamos dizer, outras companhias, outras fintechs, estão fazendo empréstimo nessa quantidade e nesse volume, né? E isso tudo faz com que a gente consiga ajudar a democratizar o crédito. Então, quando eu olho, será que tem outros que estão fazendo alguma coisa próxima da gente que dá para a gente consolidar? E por ter tamanho, meus custos são muito mais pulverizados. Então, eu Sim. consigo ter uma alternativa de preço muito melhor, né? Porque o meu volume faz a diferença para quando eu processo algum tipo de transação, né? Isso ajuda a ter tamanho. Você comentou muito sobre estrutura de empresa, que acho que é um ponto muito importante para quem está desenvolvendo uma agora. Se você pudesse selecionar uma das decisões que vocês tomaram ao longo da vida da QI, que foi mais acertada, qual seria? Empresa é gente, empresa é cultura. Eu acho que a melhor decisão para quem está montando uma empresa, além do business plan parar de pé, é ele conseguir construir uma cultura que seja vencedora. Então, alguns exemplos que é a nossa cultura e a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. Quando a gente foi montar, todo mundo dizia que a gente era louco de montar a arquitetura e a tecnologia proprietária, que tinha um monte de gente que a gente podia contratar. Ele falou, pô, não vai dar certo porque essa que já existe, a gente já sabe que existe e que não funciona, é só olhar os bancos, Uhum. né? Então vamos montar a nossa, né? Então acho que tem que ter um sonho grande, tem que ter uma coragem de tomar risco e construir uma cultura de um time muito bom. A gente sempre teve muito cuidado na seleção do time, porque a gente precisa de um time que mais do que nunca tenha muita vontade de fazer acontecer, né? Que de fato ele possa se arriscar, né? Um time que ele seja muito propositivo, Certo. né? Então ele tem que provocar. Então acho que o time é o que faz a diferença na minha cabeça, obviamente as escolhas certas de infraestrutura e do business plan, mas um time bom faz muita diferença. Pedro, nosso programa está quase chegando ao fim, mas eu queria que você é um empreendedor de muitos anos aí, tem muita experiência em várias empresas que trabalhou e que ajudou a fundar. Que dica você daria para você mesmo lá do começo? Que você faria diferente do que você fez? A dica, boa pergunta. Acho que às vezes tem um pouco mais de paciência, e calma. Então, mas quando você é muito jovem é difícil esse negócio.
Então, acho que ter um pouquinho de paciência e calma ajuda bastante e pode fazer com que você não atropele algumas fases que talvez sejam importantes. Bom, nós tivemos dicas de tudo aqui: captação, estruturação de empresa, crédito, financeira, todas as dicas possíveis que você poderia dar para ajudar os nossos ouvintes. Eu te agradeço muito pela presença, Pedro. Eu que agradeço, estou à disposição. Conte com a gente para novidades, hein? Combinado, valeu. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas se você quiser ficar de olho em outros programas do Neofeed, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Te vejo em breve!